Um grande abraço a você, amigo da Vale TV, e está entrando no ar mais um do Vale Notícias. Sempre agradecendo o carinho, a sua audiência, você que nos acompanha no canal 10 da TV Cabo Mix, ou através das redes sociais, nosso muito obrigado. Com a apresentação de Marcelo Ribeiro, reportagens de Caio Augusto e edição de Vitor Lança, já está no ar para você mais uma edição do Vale Notícias. E iniciamos o programa de hoje para falar de uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. O desembargador Mário Deviene Ferraz negou seguimento do recurso especial impetrado pela defesa de Jô Silvestre contra a rejeição de suas contas eleitorais referente ao ano de 2016. A decisão é datada do último dia 19 de setembro. O colegiado já havia mantido a rejeição para a prestação de contas aí por unanimidade. Os advogados de Jô Silvestre pretendiam que o TRE revisse a decisão e aprovasse as contas de 2016. No recurso, a defesa aduziu a inexistência de dolo e que houve, na verdade, mera imperícia do escritório que se responsabilizou pela confecção e conferência das contas em análise e que foram erros meramente administrativos, que não comprometeram a lisura e a correção da campanha. No entanto, os advogados não indicaram violação a dispositivo de lei, nem dissídio jurisprudencial, o que atrai a implicação da súmula 27 do Tribunal Superior Eleitoral, segundo a qual é inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a compreensão da controvérsia. Em sua sentença, o desembargador Mário Ferraz cita uma decisão do ministro Gilmar Mendes, onde destaca não se admitir recurso especial que não indica violação expressa a dispositivo de lei, nem aponta divergência jurisprudencial entre dois ou mais tribunais eleitorais. Ainda segundo o magistrado, não cabe recurso especial para simples reexame do conjunto fático probatório. Em sessão realizada no dia 24 de agosto, os desembargadores do TRE negaram o recurso e mantiveram a decisão que desaprovou as contas eleitorais de Jô Silvestre referente ao ano de 2016. A prestação de contas da campanha do atual prefeito de Avaré já havia sido desaprovada pela 17ª Zona Eleitoral e confirmadas em segunda instância pelo desembargador do TRE, Marcelo Coutinho Gordo. Muito bem. Porém, o tribunal ainda não falou em sentença final. Eles falam que as contas do Jô Silvestre, referente ao ano de 2016, foi desaprovada pela 17ª Zona Eleitoral de Avaré, seguiu ela, a defesa de Jô Silvestre entrou com recurso em Avaré, foi negado, recorreram no TRE, o desembargador Marcelo Coutinho Gordo, ele manteve a desaprovação da conta, foi para o colegiado do Tribunal Regional Eleitoral, os desembargadores mantiveram a desaprovação e agora a defesa de Jô Silvestre entrou com recurso especial que realmente eles tentaram reverter a situação, mas não conseguiram mais uma vez. A cronologia da situação agora é a seguinte: a defesa de Jô Silvestre deverá aguardar qual vai ser a sentença final do TRE para seguir com recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Pode gerar uma simples multa ou até a cassação do registro de candidatura na época de Jô Silvestre, o que poderia afetar aí a sua administração. Muito bem, vamos seguindo com as informações, porque falando de
estão falando do atual prefeito, vamos falar do ex-prefeito, né? Os vereadores da Câmara de Avaré devem analisar, na sessão ordinária aí do dia 24 de setembro, o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que desaprovou as contas do ex-prefeito de Avaré, Poio Novaes, relativas aos exercícios de 2014 e 2015. Caso a rejeição seja mantida, Novaes poderá ficar inelegível por 8 anos. Com relação às contas de 2014, o TCE identificou diversas irregularidades no relatório técnico de fiscalização, como a não aplicação de 100% da verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, denotando má gestão dos recursos. Segundo os conselheiros, Novaes teria deixado de aplicar 0,58%, o que corresponde a pouco mais de R$180 mil. Ainda segundo o relatório do TCE, em 2017, o município apresentou um déficit de arrecadação, em 2014, né? O município apresentou um déficit de arrecadação de 20,65% da receita prevista, bem como uma deficitária execução orçamentária de 3,49%. Sua situação esta não amparada pelo resultado financeiro do exercício anterior, que também se mostrou deficitário. O relatório também apresenta que a administração de Poio Novaes abriu créditos em 24,94%, o que afronta a lei orçamentária anual, que permite apenas a abertura de crédito de 6%, e apontou outras irregularidades. O ex-prefeito apresentou defesa e pedidos de reexame de contas, que foram afastadas pelo conselheiro relator, mediante pareceres das assessorias técnicas do TCE. O parecer, omitido pela Comissão de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor da Câmara, que é formada pelos vereadores Francisco Barreto, Ernesto Albuquerque e Flávio Zandoná, é pela desaprovação das contas, acatando assim o parecer do tribunal. A prestação de contas de Poio Novaes de 2015 também foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas. O órgão fiscalizador apontou diversas irregularidades insanáveis. Segundo os conselheiros, foi verificado um déficit orçamentário de 2,38%, ou seja, de quase 5,5 milhões de reais provenientes de superestimativa de receita, e o endividamento de longo prazo cresceu 17,71%, passando de pouco mais de 63 milhões para quase 75 milhões, um aumento de 12 milhões de dívidas, além de outras irregularidades. O parecer emitido também pela Comissão de Finanças, Orçamento e do Direito do Consumidor da Câmara também é pela desaprovação das contas de 2015. Poio Novaes foi notificado sobre a votação que ocorrerá aí durante a sessão da Câmara Municipal. Apesar do TCE desaprovar as contas de Novaes, somente o Legislativo poderá dar o voto final. Caso o parecer do tribunal seja acatado e as contas aprovadas, essas contas foram desaprovadas, Poio ficará inelegível por 8 anos. Porém, informações obtidas aí pelo jornalismo do Vale Notícias dão conta que os pareceres do TCE devem ser mantidos e as contas de 2014 e 2015 de Poio Novaes sejam desaprovadas. Seria muito insano os vereadores, nesse momento, votarem aí contra o parecer do tribunal. Há muito tempo, Ernesto Albuquerque, Francisco Barreto e demais vereadores sempre acompanham o voto, o parecer do Tribunal de Contas, porque são conselheiros formados, eles analisaram realmente as contas do município e acabaram encontrando diversas irregularidades, que segundo o tribunal são insanáveis. Esse é o maior problema. Então os vereadores, seguindo a lógica, devem acatar o parecer, né? Tanto é que a comissão da Câmara Municipal já deu parecer para desaprovar a conta de Poio Novaes. E com isso, Poio deverá ficar fora da política pelo prazo de 8 anos. Afinal, no fim do mandato dele, em 2016, em entrevista exclusiva concedida ao do Vale Notícias,
Pois Novaes já havia declarado que o seu fim da sua carreira pública, que não iria mais se candidatar nem a vereador e nem ao cargo de prefeito ou qualquer outro cargo, né? Queria realmente tocar somente a sua vida. E eu acho que o Poi foi uma decisão acertada, porque hoje você ser um chefe de executivo municipal é realmente uma grande bucha diante das grandes dificuldades e crise que passam os municípios brasileiros. Muito bem, vou seguindo com as informações, porque a lei que criou o IPTU verde estimula práticas de preservação ambiental, que podem beneficiar com a redução dos valores do Imposto Predial Territorial Urbano, os contribuintes aí que colaborarem com a sustentabilidade. De acordo com a legislação, para um imóvel ser considerado sustentável, o morador deve dotá-lo de sistemas de captação e de recuo de água, sistema de aquecimento hidráulico, elétrico ou solar, calçadas verdes, construções e ampliações com material sustentável e coleta seletiva. Os contribuintes que adotarem as medidas previstas na lei vão obter um desconto de 15% no IPTU. O proprietário interessado em obter o benefício deve protocolar o pedido com justificativas até o dia 30 de setembro, em que deseja o desconto. No requerimento, deverá expor o que providenciou em sua edificação ou terreno, instruindo com documentos comprobatórios, ou seja, comprovando o que fez. E deve também estar em dia com suas obrigações tributárias municipais. O pedido deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: cópia do documento de identificação do cadastro imobiliário do município, cópia de certidão negativa de débitos municipais do contribuinte, cópias do CPF e também do RG, procuração quando for o caso. A comprovação deverá estar documentada e precedida de parecer conclusivo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente acerca da concessão ou não do benefício. A renovação do pedido desse benefício deverá ser feita anualmente. Seguindo com as informações do Valor Notícias, vamos sair um pouquinho de Avaré, vamos até a cidade de Piraju, porque a Câmara de Vereadores apresentou, né, um dos vereadores apresentou um projeto polêmico lá, relacionado a rojões. Porém, esse projeto foi bem modificado. Confira mais informações da reportagem de Diego dos Reis. A Câmara Municipal de Piraju aprovou com emendas o projeto de lei número 63, de autoria do vereador Érico José Tavares. A matéria diz respeito à utilização de fogos de artifício ruidosos. Ao longo dos últimos 3 meses, o projeto foi amplamente debatido nas comissões permanentes da Casa de Leis antes de ser submetido à deliberação em plenário. Inicialmente, o projeto tinha como objetivo proibir de forma incondicional a fabricação, comercialização e utilização do produto no município, excetuando os chamados fogos de vista, que não produzem estampido. Tavares defendeu a proibição sob o argumento de que os fogos ruidosos comprometem o bem-estar das pessoas e animais. No decorrer das discussões, a matéria recebeu emendas. Uma delas refere-se à permissão do uso de fogos ruidosos em determinadas situações. As chamadas exceções estão previstas no artigo 4º da Lei Municipal 3.328, de 2009. Em outras palavras, a utilização dos rojões está permitida em manifestações em festividades religiosas, comemorações oficiais, reuniões esportivas, festejos carnavalescos e juninos, passeatas, desfiles, fanfarras, bandas de música, festa, shows e eventos tradicionais, desde que realizados periodicamente em dia, horário e local, previamente autorizado pelos órgãos competentes e nos limites por eles fixados ou nas circunstâncias consolidadas pelos costumes. As emendas frustraram a Associação Protetora dos Animais de Piraju, a APRAP, que chegou a defender a proibição na tribuna da Casa de Leis. Na última sessão ordinária da Câmara, Tavares reproduziu, também na tribuna, um ofício da entidade lamentando o desfecho do caso. Em resposta, o vereador disse que irá fazer uma campanha contra os fogos de artifício no município de Piraju. Obrigado, Diego dos Reis, que é repórter aí da Eduvale FM, né, que faz parte do grupo aqui
tá? Do Vale TV, do Vale FM, Rádio Jovem Pan, Faculdade do Vale, todos juntos aí, né? Realmente era um projeto em que o que queria o vereador, né? Queria que não tivesse, mas soltasse rojões pela cidade por causa dos idosos e também dos animais. Porém, nos projetos foi apresentado um monte de emendas. Ou seja, em festas, comemorações esportivas, tudo que se pode hoje vai poder lá em Piraju, vai continuar podendo, né? Você não pode, você na sua casa, de repente, soltar um rojão lá, isso está proibido. Mas em festas, em comemorações esportivas, as coisas nada, liberado. Ou seja, eu acho que é um projeto bem água com açúcar. E nós vamos para um rápido intervalo e já estaremos de volta com o segundo bloco do Vale Notícias.